Meu nome é Amir Zacarias Mesquita, eu sou pesquisador e docente do programa de pós-graduação do CDTN, CENEM. A CDTN é uma instituição de pesquisa localizada em Belo Horizonte. Atua na área de tecnologia das radiações, tecnologia nuclear e suas aplicações. Bom, eu sou pesquisador de produtividade CNPq, pesquisador mineiro FAPEMIG, até então, eu estou concluindo o projeto justamente de pesquisador mineiro, e fui até de 2002 a 2019 operador sênior do reator nuclear de pesquisa TRIGA, que é o motivo desse projeto. Essa chamada foi a segunda chamada de 2018 do programa Pesquisador Mineiro, PPM 12, mas começou mesmo em 2022, devido à falta de verba, não liberação de verba pelo governo de Minas Gerais. O projeto de pesquisa teve a seguinte denominação: avaliação do envelhecimento do reator nuclear de pesquisa TRIGA do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, um reator de pesquisa localizado no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Objetivos do projeto. O objetivo é fornecer subsídios de modo que o CDTN possa atender às exigências da Comissão Deliberativa da CNEM, que é o órgão regulador atualmente da área nuclear no Brasil, para a concessão da autorização para a operação permanente do reator TRIGA, reator nuclear de pesquisa TRIGA, do CDTN. Particularmente nesse projeto, esses foram abaixo, eu vou falar dos principais objetivos. Bom, o primeiro foi desenvolver e implementar um sistema para gerenciar o envelhecimento do reator. O reator TRIGA, inicialmente do IPR, Instituto de Pesquisa Radioativa da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem 64 anos desde a primeira criticalidade. Elaborar um plano preliminar de descomissionamento a ser incorporado ao relatório de análise de segurança de instalações nucleares, RASIN, do reator. Todo reator nuclear tem que ter um plano. Um dia a vida útil acaba e você tem que descomissionar, e voltar com aquela área, aquele pedaço, não ficar contaminado. Bom, contaminado radioativamente, isso é tranquilo de ser feito, no caso do reator TRIGA, esse plano de envelhecimento, de gestão do envelhecimento, de certa maneira equivale a estender a vida útil, Realizar ensaios para verificação de possíveis vazamentos de produto de fissão nos elementos combustível do reator. É um teste chamado teste de CIP, onde você monitora se há vazamento, principalmente de césio 137 do combustível. Isso no reator TRIGA possivelmente não há vazamento, é um reator bastante seguro, mas é bom sempre fazer esse teste. Então, mas na frente eu vou falar que nós conseguimos, de certa maneira, atender todos esses objetivos. Pesquisar boas práticas a serem adotadas para o gerenciamento e controle físico-químico da água do reator, conforme as recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica, que é o órgão que recomenda todas as atividades da área nuclear e aplicações das radiações em geral. E, no meu caso particular, continuar ministrando as aulas das disciplinas Fundamentos da Energia Nuclear e História da Ciência e Tecnologia Nuclear no programa de pós-graduação do CDTN. Então, são as duas disciplinas do qual eu sou responsável. Antes de falar especificamente dos resultados do projeto, atendendo os objetivos que eu descrevi antes, eu vou falar um pouco do que é o reator de pesquisa TRIGA, o reator nuclear de pesquisa TRIGA. TRIGA IPR1, Training Research Isotopic General Atomic, que é o significado desse acrônimo TRIGA. IPR1, Instituto de Pesquisa Radioativas, reator número 1. Foi adquirido pelo governo do estado de Minas Gerais
em 1960, através do programa do governo americano Átomos para a Paz. E foi instalado, então, no Instituto de Pesquisa Radioativas, que atualmente é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que fica aqui no campus da UFMG, Pampulha. Então, a primeira criticalidade do reator TRIGA IPR-1 ocorreu em novembro de 1960. A potência térmica máxima inicial era de 30 kW. Foi o segundo reator nuclear instalado no país. O primeiro foi do IPEM, em São Paulo, em 1957. De 30 kW de potência térmica, foram acrescentados novos combustíveis, alguns anos depois, passando a potência para 100 kW térmico. Mais recentemente, em 2002, seu núcleo foi configurado para operar em 250 kW. Destaca-se que o nosso reator ele é o único que opera ainda nessa potência. Ele retornou depois para 100 kW. Atualmente, ele opera na potência máxima de 100 kW, onde estamos a atender o órgão, né, de licenciamento das atividades nucleares no Brasil, que atualmente é CNEM e posteriormente será um órgão não ligado ao CNEM. Bom, a atuação do reator TRIGA, né, IPR-1, foi muito importante para o programa nuclear brasileiro, principalmente na década de 70, quando ocorreu a caracterização de minério de urânio de Poços de Caldas, a nossa maior reserva de urânio na época, 70, né, era em Poços de Caldas. E para você saber a quantidade de urânio naquele minério, né, o minério é ativado por fluxo de nêutrons no reator e pelos produtos de fissão que aparecem, você sabe a quantidade de urânio 235, que é o urânio 235 que é usado nos reatores nucleares para gerar energia. Tá? Outro fato muito importante foi o treinamento de vários operadores, funcionários, gerentes das nossas centrais de Angra 1 e Angra 2. Todos eles faziam treinamento no nosso reator. Era um treinamento praticamente experimental, basicamente experimental. Claro que a gente dava uma teoria, mas esse treinamento ele está parado já há algum tempo e possivelmente retornará. Bom, então, como já disse antes, né, com o título desse projeto diz, estamos implementando, quase em fase final, a gestão do envelhecimento do reator. Bom, isso é claro que vai a favor da segurança, prolongamento da vida, extensão da vida do reator. Extensão da vida de reator, por exemplo, um caso prático que está acontecendo no momento é a extensão de vida de Angra 1, né, feito com os americanos Westinghouse. Bom, nós temos 4 reatores de pesquisa no Brasil, 2 de certo porte, no qual você tem uma potência razoável, né, que é o reator do IPEM, e o reator do CDTN. Tá? Os outros 2 reatores têm uma potência muito pequena, no qual a água nem chega a aquecer. Agora, no nosso reator e do IPEM, a água, inicialmente em potência baixa, por convecção natural, posteriormente, né, quando se aumenta a potência, por ebulição nuclear da subresfriada. Bom, então, como ele está em atividade desde 1960, os combustíveis, a maioria dos seus combustíveis são revestidos de alumínio. Atualmente, os combustíveis de reatores TRIGA são revestidos em aço inox, que são mais resistentes. Aí a necessidade de principalmente fazer a gestão do envelhecimento, ou seja, no caso dos combustíveis, ver como está a estrutura do revestimento, né? Se há possibilidade de algum vazamento de combustível. Eu digo que isso aí, gente, é muito pouco provável para esse reator, tá? Ele tem vários aspectos de segurança. Então tá, o refrigerante do reator deve ser tratado e controlado para manter a baixa condutividade elétrica e pH próximo da neutralidade, a fim de minimizar a corrosão dos componentes do reator, principalmente do revestimento dos elementos combustíveis. Mas é claro que em algum momento, né, no futuro, o reator será descomissionado, né? Nenhuma atividade humana
de tecnologia, de engenharia, né, tem a sua vida útil, todos eles têm sua vida útil. É o que a gente chama de plano de descomissionamento do reator, no qual esse projeto já fez uma abordagem inicial sobre esse assunto. Tá? Continuando então, o reator ele se situa no fundo de um poço. É um reator que a gente em inglês fala pool reactor, né? Em português a gente fala reator de piscina, o reator de tanque, né? Ele fica no fundo de um tanque, né? Com 6 metros de profundidade, 6,6 metros de profundidade e quase 2 metros de diâmetro, tá? São 53 elementos combustíveis, conforme mostrado na figura abaixo. É preenchido com 18 mil litros de água deionizada, água desmineralizada, que serve como refrigerante, mas também como um moderador secundário de nêutrons e blindagem biológica. Né? O operador ele movimenta combustível posicionado na borda do reator, em cima do reator. Então existe, essa água faz uma habilidade radiológica, né, para o operador não sofrer, não ficar submetido à radiação ionizante. Em geral, radiação gama, tá? E é isto, né? Então, o reator de pesquisa é exatamente para isso. Você, como se pode dizer, você vê as reações nucleares. É claro que não, a gente vê a radiação de Cherenkov, tá? Que mais na frente eu vou mostrar uma foto sobre isso. Continuando, então, sobre o reator de pesquisa TRIGA, como todo reator TRIGA, e a maioria, todos os reatores de pesquisa, inclusive o reator de potência também, quando se desliga para retirar o calor de decaimento, né, quando se desliga um reator nuclear, continua o aquecimento devido ao decaimento radioativo e aos transurânicos. E até 1 minuto, 3 minutos depois do desligamento, ainda há nêutrons, os conhecidos como os nêutrons atrasados. Bom, então aqui nós temos o esquema de refrigeração forçada do poço. Veja bem, refrigeração forçada do poço e não no elemento combustível. No núcleo, conforme mostra o desenho, a água fria entra nos canais de refrigeração abaixo do núcleo e sai aquecida na parte de cima e retorna de novo para a parte inferior do núcleo, né? Conforme está mostrando aqui no esquema. Essa refrigeração forçada ela nem existia originalmente, né, quando o reator veio para o Brasil, foi montado. Ela foi colocada em 1970, aí já prevendo um aumento de potência para 250 kW. Nesse caso, você refrigera a água do poço e melhora essa circulação natural dentro do núcleo, né? Ebulição natural, né, dentro do núcleo. Ebulição, porque no caso em potências acima de 100 kW, né, que é a potência que ela atua atualmente, forma-se bolhas dentro do núcleo, nos canais centrais. Em 250 kW, forma-se bolhas de vapor em todos os canais de refrigeração. Os canais de refrigeração é o espaço entre os elementos combustíveis, tá? Conforme mostra também essa figura aí à direita. Bom, essa refrigeração forçada ela foi feita para formar um bolsão de água mais ou menos estagnada acima do poço, esse azul mais escuro na figura, de tal maneira que o nível de radiação fique baixo na borda do reator, onde o operador do reator coloca a amostra, faz as manipulações, inclusive de combustível. Bom, manipulação de combustível com o reator desligado, é claro. Mas é isso, esse reator ele foi feito para treinamento, né, para treinar operadores, ele foi feito para pesquisa, né, mas infelizmente nesses 64 anos de operação desse reator, para você ter ideia, a maior parte do tempo ele ficava no setor de radioquímica do nosso Instituto de Pesquisa, só atualmente que ele tem sido valorizado como pesquisa em neutrônica e pesquisa em termohidráulica, em transferência de calor.
Os dois únicos reatores de pesquisa do nosso país é o reator do CDTN e o reator do IPEM, o IEA-R1, no qual a água é aquecida e ocorre ebulição. É o que a gente chama de ebulição nucleada subresfriada. Formam-se bolhas de vapor no núcleo, né, nos canais de refrigeração do núcleo, conforme está mostrando a figura ao lado, aqui do lado direito. Essas bolhas sobem, mais ou menos na metade do poço, elas colapsam devido à pressão da água, então elas não surgem na superfície. Tá? Isso é característica de reator que tem potências acima de 100 kW, principalmente em 250 kW. A configuração do núcleo desse reator do CDTN foi feito para ele operar em 250 kW. Né? Tem espaço para colocar combustível dentro do núcleo. Poderia chegar a 1 megawatt, tá? Nesse caso, teria que trocar todos os combustíveis de alumínio, né? Que eles já estão lá, o revestimento de alumínio não se faz mais para reator Triga. De certa maneira, eles são frágeis, né? Hoje é de aço inox. Mas o de alumínio ele tem a vantagem de uma transferência melhor de calor e o principal fato é que os nêutrons ativam muito pouco o alumínio. O alumínio a gente pode falar que ele é transparente aos nêutrons. O aço inox ele é mais resistente mecanicamente, mas por outro lado ele forma-se cobalto no aço, né? O ferro transforma em cobalto. E ele é mais, então, mais radioativo. Isso não seria problema não, tá? Não é problema, mas estou só dando umas pinceladas aqui sobre por que os combustíveis iniciais eram de alumínio, o revestimento. Esses combustíveis de alumínio que pode existir, existe uma certa suspeita, porque se ocorrer vazamento de combustível, será nesses de vazamento de produtos de fissão do combustível, principalmente o césio, seria devido a esses combustíveis revestidos em alumínio. Tá? Nós já fizemos inspeção visual no passado, esse projeto aqui também prevê uma inspeção visual, foi feito vários trabalhos teóricos, por enquanto, de inspeção visual a serem realizados no futuro. No passado, sim, ocorreram 2 inspeções visuais e detectou manchas nos elementos combustíveis de alumínio. Tá? E agora, com essa gestão do envelhecimento, isso será verificado rotineiramente. Será verificado de 1 em 1 ano, 2 em 2 anos. Tá? Isso é recomendação da Agência Internacional de Energia Atômica. Nessa figura mostra mais uma foto do núcleo, né, do reator, uma foto da parte superior, onde se pode ver elementos, a parte superior dos elementos combustível. No caso aqui, o elemento combustível se refere a cada um desses triângulos que está sendo visto aqui, que é a parte superior do combustível. A refrigeração passa no espaço vazio entre o elemento combustível e o furo na placa superior. Tá? Nesse desenho, na parte central, é um tubo que a gente chama tubo vazio, é um tubo para colocar elementos para serem irradiados no maior fluxo de nêutron do reator. Né? E os outros 3 tubos que mostra a figura onde ficam as 3 barras de controle. Barra de controle para controlar a potência, barras absorvedoras de nêutrons, né, que quando são retiradas, né, o reator fica, normalmente ele está subcrítico, né, não há crescimento, não há cadeia, né, reação em cadeia. Retirando barra de controle, ele fica subcrítico e crítico. Né? A operação crítica é quando você tem um fluxo de nêutron atual, a potência nesse momento, igual à potência alguns minutos atrás. Tá? Na foto inferior aparece então um operador, nesse caso aí, esse coordenador de pesquisa que ele fala, né? que está fazendo esse áudio, que é o coordenador desse projeto. Né? Eu trabalhei lá com o operador sênior do reator. No fundo, atrás ali do vidro, tem a sala de controle, onde se pode ver um operador, né, fazendo anotações, né, sobre a operação do reator. Nesse caso aí, o operador sênior, né, que está manipulando a amostra, ele, né,
O operador ele tem essa prerrogativa, né, de movimentar combustível, movimentar a amostra em cima do núcleo e tal. É isso então, tá? Vamos passar para frente. Aqui nesse desenho, né, tem um esquema do combustível revestido em alumínio, tá? Aqui é a maioria dos combustíveis desse reator. São 58 elementos combustíveis de alumínio, né, revestimento em alumínio, GLED, né, em alumínio, são os combustíveis originais. E tem 4 elementos combustíveis novos, né, colocado em 2002, né, quando se elevou a potência para 250 kW. Na verdade, 265 kW. Esse coordenador de projeto que lhes fala que fez a potência térmica, que fez a calibração da potência térmica liberada pelo núcleo. Tá? Na época foram 265 kW. Atualmente não se chega a essa potência, ele opera só em 100 kW. Todo esse trabalho que está sendo feito agora de gestão do envelhecimento é ele operando em 100 kW. É a política adotada pela empresa, né, que na verdade eu não concordo, deveria operar em 250, mas é isso, eu sou apenas um pesquisador. Bom, então esse combustível é que há possibilidade, que o fato do alumínio ser, de certa maneira, ele é mais frágil do que o inox, né, poderia haver trincas, pits de corrosão, né, onde é necessário fazer vários ensaios descritos nesse projeto aqui. Esse projeto aqui é auxiliar aos trabalhos realizados nesse reator. Tá? Ele forneceu subsídios, né, para a gestão do envelhecimento do reator Triga, onde eu tenho vários alunos de mestrado, doutorado e um pós-doc, né, atuando no momento. Anos atrás, tinha mais 2 pós-docs também sempre atuando no envelhecimento, em gestão do envelhecimento do reator. Um deles dedicado à química da água, o atual é um engenheiro mecânico, onde ele está encarregado, né, de fazer a inspeção visual e o teste de vazamento de produtos de fissão. Bom, então tá, aqui é a visão do combustível, todos os dados estão aqui, ele tem 70 centímetros mais ou menos de comprimento, a parte ativa, né, do combustível fica no centro, grafita embaixo e em cima do combustível para fazer, de certa maneira, você otimiza o fluxo de nêutron, né? A grafita, ela reflete o nêutron. Em volta do reator também tem um toroide de grafita, que também reflete os nêutrons, aumentando a reatividade positiva do reator. Tá? Obrigado. Vamos agora. Aqui mais um esquemazinho, um diagrama do reator. A vista em corte, né, onde se pode ver a parte ativa dos combustíveis, onde fica o combustível desse reator é um pouco diferente do combustíveis nucleares das centrais nucleares nossas, né, centrais de Angra 1 e Angra 2. Angra 1, reatores normalmente usa dióxido de urânio, né? No caso aqui do reator Triga, usa hidreto de urânio zircônio. O hidreto aí, hidrogênio, é para moderar o nêutron, como talvez vocês saibam, é mais efetivo. A seção de choque e de fissão do urânio 235 ela é bem maior quando o nêutron tem a velocidade, né, relativo ao ambiente, que a gente chama de nêutrons térmicos. Então, o nêutron é moderado, no caso aí pelo hidrogênio situado dentro do combustível. É o que faz também esse elemento combustível, esse reator ser intrinsecamente seguro. É um reator para ficar em universidade, centro de pesquisa e até em hospital. Na Finlândia tem um reator Triga que fica no hospital. Nesse caso é para usar fluxo de nêutron para tratamento de câncer. Tá? Boron nêutron terapia. Então tá, em volta, como diz, esse cinza em volta é o grafito que reflete os nêutrons para otimizar o fluxo de nêutron. Eles voltam para o centro. Na parte superior de cada elemento combustível também pode ver que existe grafite. Em resumo, a parte ativa do combustível está encapsulado, tem em volta, né? Tem
tem grafita, né? Carbono, né? Carbono que reflete o nêutron, grafita. Bom, em cima pode-se ver então os elementos combustíveis, né? Em amarelo, amarelo claro, e em azul tem-se as barras de controle. Em volta, né, tem também alguns elementos que a gente chama de elementos falsos de grafita, que são elementos que ficam no núcleo, como se diz, provisoriamente, onde se pode colocar mais combustível. Como eu disse, chegaria a 1 megawatt se retirar todos os elementos falsos de grafita e colocar elementos combustíveis. Tá? É claro que isso é feito de uma maneira, primeiro existe cálculos neutrônicos, códigos neutrônicos que faz o cálculo, depois códigos termohidráulicos de transferência de calor e depois faz algo que se chama aproximação subcrítica. Que você vai colocando combustíveis e calcula qual a quantidade de combustível que o reator ficaria crítico e coloca metade desse valor de reatividade positiva, metade dos combustíveis, né, que calculado pela aproximação. Isso foi exatamente o que o Henrik Fermi fez em 1942 no primeiro reator nuclear de pesquisa, o primeiro reator nuclear que era de pesquisa, o Chicago Pile 1, na Universidade de Chicago. Naquele caso, esse primeiro reator era um reator onde provou-se que o reator é controlável, né, e a reação de cadeia, né, era fácil de controlar, isso devido aos nêutrons atrasados. E no caso lá do Chicago Pile 1, era do projeto Manhattan, né, para fazer o plutônio 239. Tá? Bom, dentro desse combustível, além do urânio 265, depois de um certo tempo aparece o plutônio 239, que é um combustível que existe praticamente só traços na natureza, mas ele contribui para grande parte das fissões. Angra 1 e Angra 2, após 3 anos que o combustível está no núcleo, 1/3 da potência do reator é fornecido pelo plutônio 239, tá? Então é isso, são várias coisas muito interessantes, né, que a gente poderia explicar aqui com mais calma, mas o vídeo não vai dar prazo. Aqui já é apresentando alguns resultados desse projeto. Bom, como mostrei lá atrás, um dos itens, né, um dos objetivos do projeto era elaborar um plano preliminar de descomissionamento a ser incorporado no relatório de análise de segurança de instalações nucleares, que a gente chama de RASIM. Então, eu, juntamente com o meu aluno de pós-doutorado na época, né, meu aluno, na verdade, colega, né, porque ele é pesquisador igual eu era o supervisor dele, hoje esse aluno aqui está na Petrobras, tá? Espaço de 1 ano, né, ele conseguiu emprego na Petrobras. O que antes dele teve um outro aluno, um do Marrocos, né, Youssef, o nome dele, Youssef Morgan, que hoje está trabalhando na eletronuclear, em Angra 1. E antes ainda eu tive outro aluno, Maritza, uma aluna de Cuba, né, que hoje está na Amazul, né, que é outro órgão encarregado, né, um órgão ligado à Marinha, encarregado de fazer o nosso submarino nuclear. Felizmente, a maioria dos meus alunos tem conseguido boas colocações, né? Apesar de estar muito difícil um engenheiro nuclear hoje no Brasil, porque é a indecisão, né, se nós vamos ter uma energia limpa, segura, né, o tempo todo, ou se nós vamos ficar queimando, sei lá, carvão, gás e tal, poluidor, né? A energia nuclear ela é limpa, né? Bom, isso é outra história. E sempre lembrar também, gente, que, claro, todos nós somos a favor dos painéis fotovoltaicos, né, as energias renováveis ou energias que você pode usar ela em certos momentos, ou de dia ou quando venta. A energia nuclear não, é a única energia que nós temos à disposição que não vem do Sol, tá? Ela vem do minério que está no nosso planeta. E é isso. Bom, então ele foi elaborado esse plano provisório, tá? É um plano que foi inicialmente encomendado para essa empresa da Coreia, ela fez um plano e nós, essa nota interna, essa nota técnica, nós adaptamos ele para as condições do nosso reator trigger e as exigências do nosso órgão regulador. Esse plano, ele é o primeiro plano realizado por reator trigger, mas isso aqui é preliminar, porque após ele que será feito o oficial, que também já encontra em andamento, tá? Então,
Isso foi feito em 2021. Foi um pouco antes na verdade, tudo que eu falo aqui de resultado é a partir de 2022, onde iniciou-se esse projeto FAPEMIG. Mas como esse plano aí foi feito em dezembro, né, de 2021, eu tive a liberdade de incorporar ele como resultado desse projeto. Porque, na verdade, esse projeto FAPEMIG era para começar em 2018, mas eu fiz questão aqui de colocar quase todos os resultados que eu coloco aqui foi de 2022, agora 2024. São os 2 anos de duração desse projeto FAPEMIG, tá? Mas é isso. Vamos então para o segundo resultado. O segundo objetivo, né, que eu listei lá no início dessa apresentação é desenvolver e implementar um sistema para gerenciar o envelhecimento do reator Triga, que é exatamente o título desse projeto, tá? Então, em 2022, em março, né, esse pesquisador que eles falam, né, que é coordenador do projeto, escreveu esse documento de 125 páginas, né? É uma nota, né, técnica, uma nota interna, que foi o primeiro base para, que eu vou mostrar em seguida, o relatório oficial da empresa, né, do CDTN, né, a ser enviado ao órgão regulador. Então, esse projeto aí, eu falo toda a história do reator Triga, como pode ver aqui embaixo, eu sempre destaco a participação da FAPEMIG, né? Então é isso, é uma nota técnica, eu como autor, né? Um momento. Esse é o plano de gestão de envelhecimento para o reator Triga do CDTN. E esse é o relatório oficial que está pronto, já assinado pela diretoria. Esses três primeiros aí autores, né? O primeiro sou eu, né? O segundo é Denise, mas ela é mais especialista mais em qualidade total, ela que formatou esse documento, igual às recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica e pelos órgãos americanos, principalmente a NUREG, tá? NUREG é um órgão dos Estados Unidos. Jefferson, né, que é engenheiro metalúrgico, especialista em integridade estrutural. Eu sou mais assim, especialista na parte de instrumentação e controle. Tá? Eu sou engenheiro eletricista, o Jefferson é engenheiro metalúrgico, mas fez o seu doutorado em engenharia mecânica. E o Pablo embaixo, né, o Pablo Andrade Grossi, ele é do setor de radioproteção, tá? É o especialista, né, o nosso supervisor no CDTN de radioproteção. Tudo isso aqui envolve, né, materiais radioativos, né, sempre tem que ter essa participação de um especialista em radioproteção. E abaixo aqui o Daniel é o atual operador sênior do reator, Zé Afonso, ele é no CDTN, existem 2 órgãos de controle interno. Existe a Comissão de Análise de Segurança para o CDTN inteiro, todas as atividades do CDTN, dos laboratórios. Existe uma comissão relacionada só ao reator Triga, né? Então, esse José Afonso, ele é o presidente da Comissão de Experimentos e Modificações no nosso reator Triga. E o Luiz Carlos Duarte Adeira era o nosso diretor do CDTN, né? Atualmente a diretoria mudou-se há pouco mais de um mês, né, para a Menônia. Tá? Então é isso. E esse é o relatório final. Ele vai ser enviado aqui nos próximos dias ao órgão regulador. No caso ainda é a CNEI. Mas ele foi muito baseado, a maioria do conteúdo dele é baseado naquele relatório que eu fiz antes, uma nota interna de minha autoria, que foi o passo inicial para criar esse relatório aqui, né, esse plano de gestão, que é a exigência do órgão regulador. Tá? Então, está caminhando bem. Bom, daqui para frente eu vou mostrar alguns trabalhos publicados no período do projeto relacionados ao plano
ao projeto, né, FAPEMIG, e ao plano de gestão do reator TRIGA. Esse é o mesmo objetivo, tá? Eu fiz um projeto para dar subsídios para criar aquele relatório que eu mostrei antes, o relatório de gestão do envelhecimento do TRIGA. Esse relatório de gestão, nele é previsto várias coisas que terão que ser, não é só escrever um relatório, vão ser feitos vários experimentos e vários ensaios exigido, vários testes exigidos pelo órgão de controle. Por exemplo, verificação de vazamento de elemento combustível, que eu já disse antes, inspeção visual, calibração das barras de controle, calibração da potência do reator. Grande parte dos experimentos é de neutrônica, tá? Por exemplo, velocidade de quebra de barra de controle. Bom, só por interessante que hoje não se tem renovado o efetivo, não se tem contratado ninguém para trabalhar nessa área, nas instituições de pesquisa. Acontece, por exemplo, que a maioria das pessoas estão aposentando. Esse coordenador que eles falam, eu já poderia ter aposentado há 5 anos. E daqui a 5 anos eu sou obrigado a aposentar. Quando o pesquisador está no auge do seu conhecimento, né, é obrigado a aposentar. Tá, são só curiosidades, tá? Bom, então, relativo ao projeto, né, nós publicamos esse trabalho aí, foi apresentado no Congresso esse ano, agora em março, né, sobre gestão do envelhecimento do reator TRIGA, né? Então, aqui, os autores aqui são justamente os coordenadores de projeto de gestão do envelhecimento. Eu sou um deles, né? Como eu disse antes, tem aqui o Jefferson Vilela e a Denise Camarano. E eu, Amir Zacarias Mesquita, a Zé Mesquita, tá? Então é isso. E sempre aqui, ó, eu vou destacar daqui para frente em todos os trabalhos. Isso aqui é a parte inicial do trabalho. O trabalho completo está na internet, tá? A gente acha ele. Esse trabalho será submetido à revista, né? Isso aqui é uma aproximação, um trabalho inicial. É um resumo, parece, de 4 páginas, tá? E depois será publicado em revista, né? Espero que seja aceito. Em todo esse trabalho, como pode-se ver, tem aqui o agradecimento à FAPEMIG, né? E também ao CNPq, pois eu sou pesquisador de produtividade no CNPq, sabe? A minha bolsa, né, foi renovada há pouco tempo, né, e sempre relacionada à tecnologia nuclear. Tá? Ok. Tá. Bom, é isso. O trabalho, não vou descrever em detalhes cada um desses trabalhos, senão não daria. Este artigo aqui foi publicado esse ano, né, numa das melhores revistas da área de engenharia nuclear, né, 2024, né, a data de publicação dele. Nele, o que eu falo é sobre uma medida que poderia ajudar no monitoramento da potência do reator, um processo alternativo de medir a potência, nesse caso aqui por temperaturas. Normalmente a potência do reator na sua operação normal é feita pelo fluxo de nêutrons, medido de canais neutrônicos de fluxo de nêutrons. Nesse caso aqui seria por um processo também em todas as operações, né, mas medindo a temperatura do centro do combustível, tá, de um combustível instrumentado e a entrada da água nos canais de revelação do núcleo. Tá. Bom, esse trabalho aqui foram feitas várias medidas de temperaturas, né, chegando terminando com esse canal de medida de potência.
Nesse primeiro artigo, né, foi um trabalho feito por um aluno de doutorado, o Alexandre Melo de Oliveira, feito lá na Universidade de Uberlândia. Lá tem um circuito experimental de transferência de calor, né, de refrigerantes. E, no caso, ele tentou dois modos de melhorar a transferência de calor de refrigeração de reatores nucleares. No caso, reatores PWR. Não se pode adicionar particulados, né, nanofluidos na água do reator Triga, mas foi um artigo interessante porque tentou-se, né, no caso aqui seria a refrigeração de emergência de um reator PWR. Claro, um reator de pesquisa poderia também ser usado como refrigeração de emergência, mas não é necessário, na literatura não tem nada a respeito. Tá? Bom, no outro artigo aqui também continua um trabalho sobre o gerenciamento do envelhecimento do reator Triga, tá? Feito pela Ana Rosa Baliza, né, primeira autora, que é minha aluna atualmente de doutorado. O segundo autor aqui, o Yosef Morg, hoje ele está na eletronuclear, fez doutorado comigo e pós-doutorado. O terceiro aqui foi um outro aluno meu de pós-doc. Aqui nós temos mais dois trabalhos. O primeiro aqui é de autoria do meu pós-doc, né, anterior. A segunda aqui é Antonella Lombardi Costa, da FMG, que foi orientador do doutorado do João Gabriel Marques. A Cláudia Pereira, que também foi co-orientadora do João Gabriel, na UFMG, Departamento de Engenharia Nuclear da FMG, não no nosso programa de pós-graduação. Aqui ele descreve o que é feito para o controle, o gerenciamento da física e da química da água do reator Triga, a água que refrigera o núcleo, a água que passa nos canais de refrigeração do núcleo. Então, como eu disse, essa água tem que ser bastante condutividade elétrica bastante baixa, né, conforme prescreve o órgão legislador, a Agência Internacional de Energia Atômica, é algo em torno abaixo de 2 microsiemens, tá? E ele, então, o pós-doc do João Gabriel foi justamente fazer esse estudo de qual a melhor maneira de medir essa condutividade. No caso, eu já tenho comprado pela FAPEMIG 2 medidores de condutividade elétrica e também mede a temperatura, corrige a condutividade, e um medidor de pH da água. Tá? Eles ainda não foram instalados. Bom, o segundo trabalho aqui é uma maneira de desenvolver um equipamento, né, um instrumento eletrônico para teste por corrente parasita, corrente de Foucault, né, em francês, de Courte em inglês. Corrente que é induzida em qualquer metal quando você aproxima a bobina dele. Então você pode detectar fissuras, né,
buracos, furos, né? E poderia ser usado, né? Aliás, a gente pretende desenvolver, usar isso aqui, não exatamente esse tipo de trabalho, essa bobina, né? Talvez usando interfaces visuais melhores, né, em monitor de vídeo, tá? Então, também teste não destrutivo que poderá ser usado para o reator Triga, principalmente o revestimento dos elementos combustíveis de alumínio, tá? Sempre aqui embaixo, né, eu reproduzo aqui a última página dos artigos, né, com o agradecimento à FAPEMIG. O primeiro trabalho aqui é sobre desenvolvimento de interfaces visuais para simulação. É um instrumento, um equipamento feito, foi uma tese de doutorado do Aldo, ele está citado aqui, né, o terceiro autor, mas quem desenvolveu isso foi, na época, aluno de iniciação científica, o Adriano Almeida. Né? Hoje ele faz mestrado comigo. Então, a tese do Aldo foi um simulador do funcionamento do reator Triga, em todo o seu range de potência. Tá? E as interfaces visuais visualizadas no monitor de vídeo, né, foi desenvolvida pelo aluno de iniciação científica. Melhoramento da instrumentação também é extensão de vida, né, de um reator, também faz parte da gestão do envelhecimento. No caso aqui é só um simulador, né, esse trabalho, mas que poderá ser usado também para gravar, visualizar, né, todos os dados da operação do reator Triga. São os parâmetros operacionais, são parâmetros que só existem para reatores nucleares. Tipo período, que é a velocidade de crescimento do fluxo neutrônico, fator criticalidade, né, aproximação subcrítica, equação de Auer. No caso do reator Triga, a gente usa, por exemplo, para medir a reatividade, a gente usa um parâmetro, uma unidade chamada dólar. Né? Então, tudo isso nunca é visto em reator de potência, usa outra unidade chamada PCM, né? Percent Mil. Então, tá. Então é isso. O segundo trabalho aqui é um trabalho assim, mais geral, feito pela aluna minha de doutorado, Ana Rosa Baliza, né, com auxílio também do Eusep Morgan, que foi meu pós-doc anterior. Né, e também fez doutorado comigo. É um aluno do Marrocos, que veio do Marrocos, a bolsa de pesquisa do primeiro governo Lula. Então, nesse trabalho aqui, ela descreve o que a gente tem que atender, fazer, né, que pode fazer para atender essas normas ISO que ela descreve aqui. Tá? Ok. Aqui temos mais dois trabalhos relacionados ao projeto, né, e ao reator Triga. Né? A primeira aqui não é exatamente assim ligada ao envelhecimento, mas um experimento que foi feito, um aluno um experimento, uma proposta de trabalho que foi realizado, né, por uma aluna de mestrado. Aqui está o nome dela, Isabela Carolina Reis. Tá? Eu fui aqui o primeiro autor porque eu fiz várias modificações nesse trabalho, prevendo já um trabalho para o futuro. Mas é isso. Boro é usado nos reatores de potência para controlar a reatividade, tá? Para controlar o nível de potência do reator. Bom, além das barras de controle, é diluído na água boro, tá? Para mudanças da reatividade a longo prazo. A barra de controle é mais instantânea. A barra de controle existe um problema que ela deforma o fluxo de neutro, ela deforma a potência no núcleo de um reator de potência. No reator de pesquisa também. Agora, a diluição de boro na água em reator de potência, você pode mudar essa diferença de potência no núcleo. Né? É como se diz, a reatividade no núcleo fica mais homogeneizada. Bom, aqui no caso aqui nós não colocamos boro na água do reator Triga, é claro que não pode, né? Ela tem que ser desmineralizada, mas colocamos vasilhames com boro diluída em água em valores da ordem de grandeza do que é usado em Angra. Tá? Isso aqui é para mostrar que um reator de pesquisa ela pode fornecer subsídios para uma operação do reator de potência. Aliás, reator de pesquisa é feito para isso mesmo. Sabe? Bom, o segundo trabalho aqui é sobre a qualidade da água do reator Triga. Tá? Aqui foi feito, né, ao longo do tempo tem se medido semanalmente, né, o pH da água
e principalmente a condutividade elétrica, né? Se a condutividade elétrica é muito alta, né, na água, né, teria minerais diluídos na água, favorece a corrosão. Então, isso é um teste que, no caso, atualmente é feito semanalmente. A ideia agora é colocar sensores que vai mostrar isso em tempo real e o tempo todo, né, da qualidade da água. Tá? São melhorias aí, nesse caso, de instrumentação e controle do reator. Isso está sendo previsto na gestão da qualidade. Tá? Aliás, já foram comprar equipamentos para isso. Tá? Não nesse projeto, mas coincidentemente um projeto FAPEMIG, né, que eu fiz há uns anos atrás, quando eu era operador sênior do reator. Então nós temos 2 medidores, 2 sondas de medida de condutividade elétrica da água. A quantidade elétrica da água é muito suscetível à variação da temperatura. Então esse sensor, ele mede a temperatura e corrige o valor da quantidade elétrica da água. Tá? É algo feito para ficar no painel de controles e ser medido em tempo real. Foi adquirido também um medidor de pH da água, né, que isso não é previsto, né, para o reator Trigon, mas que é recomendado que se adicione conforme recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica. Tá? A autoria do trabalho foi do meu pós-doc, né, o João Gabriel, o Campolina aqui, é o Daniel Campolina, atual operador sênior do reator, a Denise, né, Camaro, né, o Vilela e o Alexandre Leal, né, que é pesquisador no reator. Bom, aqui eu apresento então algo feito no período do trabalho, onde é um livro que foi publicado pela Universidade Federal do Paraná. Esse livro o CDTN não publicou, quem publicou foi a Universidade do Paraná. Deram muito valor a esse livro. Ele foi lançado, ele foi a data de procuração, a data de edição dele é dezembro de 2023, mas ele foi lançado, foi colocado no mercado em janeiro de 2024, né? Bom, aqui eu fiz, assim, como se diz, uma composição de tudo que eu aprendi nos meus 44 anos de tecnologia nuclear, principalmente na área de energia nuclear. Eu vou ainda falar mais um pouco sobre ele, sobre esse livro, né? E é isso, é um livro introdutório, né? Claro, a energia nuclear, você pode, cada parâmetro de operação do reator, você pode escrever um livro, né? Aqui eu fiz uma síntese, né, do que foi feito pelos vários pesquisadores da área. Eu peguei a revisão, a bibliografia dele, eu peguei todos os livros grandes, dos grandes autores, Lamarche, Dordestang, todos eles, né? Não lembro aqui mais, estão, e trabalhos atuais, né, também, né, além desse pessoal. Reator nuclear, gente, desde o Henrik Fermi, tudo que ele fez lá no primeiro reator nuclear, né, em 1942, até hoje, continua em uso. Os parâmetros, por exemplo, desligar um reator, a gente chama de SCRAM, foi a mesma palavra que o Henrik Fermi usou. Ele registrou toda a potência do reator, ele fez a aproximação subcrítica, que é feito hoje, né, nos reatores de potência de pesquisa. Aproximação subcrítica é quando você quer o reator novo ou um reator que ficou desligado há muito tempo, você quer saber qual vai ser, qual o valor de colocação de combustível que aquele reator vai ficar crítico, tá? É feito por aquilo, colocando metade da quantidade de combustível que foi previsto teoricamente, até chegar na criticalidade, tá? É feito exatamente como o Fermi fez. Eu faço também um pouco de uma abordagem histórica, né? Sempre colocando esses pesquisadores antigos. Desde Reutener, né? Reutener não é energia nuclear, é energia química, né? Mas foi a primeira vez que se viu uma energia saindo do átomo, né? Que é o raio-x, né? Depois Becquerel, Madame Curie, e aí passando pelos modelos, Thomson, né? Rutherford, até chegar no projeto Manhattan, e eu descrevo todos os tipos de reatores nucleares que existem hoje no mundo. São cerca de 440 reatores de potência. Reatores de pesquisa já chegou-se a mais de 700 reatores de pesquisa. Hoje cai, né, porque os reatores de pesquisa, muitos foram desativados, descomissionados, né? As coisas também vão modernizando, né? Então, hoje deve ter uns 200 reatores de pesquisa. O reator tipo Triga, né, que é o que eu estou descrevendo aqui,
é o que mais contribuiu, o que mais teve unidades no mundo em vários países, principalmente nos Estados Unidos, né? Claro que foi lá que foi desenvolvido esse reator. Foi um reator desenvolvido para ficar, então, em centro de pesquisa. Ironicamente, quem desenvolveu essa ideia foi Eduardo Teller. O Eduardo Teller foi o pai da bomba de hidrogênio americana, tá? Mas ele, sei lá, ele teve também uma boa ideia de fazer um reator intrinsecamente seguro. Intrinsecamente seguro, eu vou falar rapidamente por três fatores. Primeiro, se você tenta provocar um acidente de reatividade nesse reator, isso é, tentar subir a potência de uma maneira muito rápida, né, que é uma reação de cadeia descontrolada, a própria temperatura no núcleo, né, a gente chama de reatividade negativa, né, reatividade de temperatura negativa, a temperatura do núcleo faz com que a potência caia automaticamente. Tanto que os reatores trigas atuais, eles fazem esse experimento. Retiram uma das barras de controle rapidamente, provocando um acidente, a potência sobe para alguns megawatts, mas cai em alguns milissegundos para zero. Então é isso. É um reator também refrigerado a água, por circulação natural da água, outro parâmetro de segurança. O terceiro eu esqueci, mas tem outro. É isso mesmo. Que a moderação dos nêutrons é feita dentro do combustível, né, e não pela água, né? A água é uma moderação, diminuição da velocidade dos nêutrons rápido, né, pelo choque com hidrogênio. Normalmente o reator de potência é na água. O nosso é muito pouco na água, a maior parte é dentro do próprio combustível. Bom, então aqui eu destaco, né, agradecimento à FAPEMIG e ao CNPq, porque ao longo desses anos meus de pesquisador, eu sempre tive apoio da FAPEMIG, não só em projetos, mas também em participação em congresso e até apoio coletivo, 2 apoios coletivos, participação em congresso feito pela FAPEMIG, tá? E o CNPq, né, no qual tem a Bolsa de Produtividade, né? Tenho renovado, né, periodicamente. Bom, algo também que faz parte, que é o objetivo desse projeto, na verdade é o objetivo de todo projeto de pesquisa, né? No caso eu trabalho com os usos pacíficos da energia nuclear, então eu, nesse período do projeto, né, de 2002 até agora, né, eu apresentei 4 palestras, tá? Na escola da Escola de Medicina da UFMG, eu participei de um debate sobre o filme Fukushima, Ameaça Nuclear. Eu apresentei esse livro que eu apresentei antes, mostrei no slide anterior. Eu fui convidado para fazer uma palestra, né, apresentar o livro, uma palestra para a América Latina, claro, foi pela internet, mas um pessoal de Lima, né, no Peru, que tem um grupo, né, que apresenta periodicamente trabalhos sobre tecnologia nuclear. No caso, eu apresentei o que tem nesse livro meu, Energia Nuclear, tá? Que foi publicado pela Unicamp. Desculpa, na verdade a Unicamp também tentou participar da editoração do livro, mas acabou ficando só com a Universidade Federal do Paraná, pois demoraria um pouco mais de tempo. Espero que tenha uma nova edição, que tenha as 2 universidades participando, né, da editoração desse livro. Bom, apresentei uma palestra sobre energia nuclear, fissão, fusão e decaimento radiativo aqui no programa de pós-graduação do CDTE, né? E o último aqui eu apresentei uma breve história da tecnologia nuclear lá na PUC, né, Universidade Católica, né, num grupo, né, não é exatamente um grupo de engenharia lá, é o pessoal de relações internacionais, né, onde os estudantes fazem um conhecido como mini-ONU, né, que seria a ONU do futuro, né, e onde é importante a participação da tecnologia nuclear. Aliás, a Agência Internacional de Energia Atômica é um órgão da ONU, tá, cuja sede é em Viena. Estive lá em 2019. Então, essas foram as palestras apresentadas no período do projeto, né, de 2022 até 2023, não, 2024, né, que foi a apresentação do livro. Entrevista, né, fiz nesse período também 3 entrevistas para mídia, né,
Eu falei sobre a fusão nuclear com ganho de energia, que não foi bem assim, né? Eu expliquei exatamente esse experimento que foi muito falado, né, no ano passado, né, lá nos Estados Unidos, né, que teria conseguido uma energia da fusão, né, do deutério, do hidrogênio, né, deutério, do trício, maior do que o raio laser, do que o feixe de raio laser que provocou a fusão. Mas divulgaram muito pouco, que gastou mais de 200 vezes mais energia elétrica para criar o laser, tá? Esse meu artigo ele foi divulgado em outros órgãos. Aqui eu não especifiquei qual órgão, mas um deles foi a Eletronuclear, o outro foi a ABEM, Associação Brasileira de Energia Nuclear. Um seminário de energia nuclear também publicou nos anais dela essa entrevista, esse artigo, né? Primeiro eles me perguntaram, né, sobre como que foi essa fusão nuclear. Então eu expliquei, né? Mas é claro, nada contra a fusão, é a energia do futuro, mas a energia da fusão ela não será provocada por laser. Laser é só um experimento, todo experimento é válido, né? Desde que seja para o bem da humanidade. Mas ele vai mesmo, quando nós tivermos usando eletricidade vindo da fusão nuclear, possivelmente vai ser pelo tokamak, tá? Por confinamento magnético, tá? É o que tem lá na França, no ITER, e vários países estão tentando. Todo dia aparece uma notícia, né? Mas ainda é difícil dominar essa tecnologia, tá? A última reportagem aqui foi sobre o lançamento do meu livro. Aí ele foi feito, essa reportagem saiu na Senem do Rio, na internet, na página, no site da internet da Senem do Rio de Janeiro, no IPEM, e foi reproduzido em vários órgãos. Aqui eu destaco, então, a apresentação do livro, né, Energia Nuclear, uma introdução, que foi feita agora em abril, tá, para a América Latina. E aqui embaixo, ela está no YouTube, né, se alguém quiser rever ou ver, né, está aqui o endereço aqui embaixo, né. Aqui no cartaz, esse endereço que está aqui é a inscrição, tá? Agora, mais aqui embaixo, ela está disponível permanentemente na internet. Então é isso, descrevendo o que é esse livro. Esse livro eu acho muito importante, porque não tem nada em português no Brasil com esse enfoque que eu dei aqui, sabe? É um livro para ser usado para iniciantes, o público em geral e estudante de mestrado e doutorado, tá? Agora, é claro, né, se você vai fazer uma pesquisa específica sobre física de reatores, física de nêutron, esse aqui pode te dar alguma ajuda inicial, mas é claro que você tem que partir para algum livro específico. Aí existem os grandes autores, em geral americano e da Europa, tá? No Brasil, não tem. Realmente eu fiz uma ampla pesquisa, mas não tem. É claro, né? A gente não precisa. No caso aqui, eu simplesmente amenizei, coloquei de uma maneira um livro com muita ilustração, né, de tal maneira que qualquer um consegue entender. Tá? Não tem quase equação nenhuma, né? Tem muito desenho. Né? Então é isso. Tá? Aqui é uma chamada, né, que foi divulgada, principalmente nas mídias sociais, né, sobre uma palestra que eu dei para a América Latina, tá? Eu não fiz a palestra em português, mas essa plataforma aqui é em Lima, no Peru, né? Apresentação del libro Energia Nuclear, uma tecnologia, uma introdução, tá? Então, é divulgação, né, disseminação do conhecimento e uma boa divulgação do livro. Ela ainda está gravada, está no YouTube, aqui embaixo tem o endereço, né, se alguém quiser ver. Eu descrevo o conteúdo do livro, tá? E falo alguma coisa relativa à energia nuclear. Como eu disse anteriormente, né, alguns parâmetros operacionais de reator nuclear que não é visto em nenhuma outra disciplina de engenharia. Né? E isso aqui foi muito interessante, né? Aqui, esse endereço aqui era o endereço para fazer a inscrição, tá? Então tá. Ó. Aqui foi a chamada divulgada nas mídias sociais sobre a apresentação do livro, né? No caso aqui foi um organismo da Argentina, mas que faz parte dele vários pesquisadores da América Latina.
Então foi lá a apresentação do livro Energia Nuclear, uma introdução, né? E esse vídeo está no YouTube, está aqui o endereço dele. Na verdade, o endereço dessa palestra que eu dei, pegando vários pontos do livro, né? E aqui era esse link que está aqui na chamada, é o link para inscrição, tá? Mas quem quiser assistir seria através da gravação que está disponível no YouTube. Aqui eu continuo falando do livro, que realmente foi o maior contribuição nesse período, né, do projeto FAPEMIG, né. Não foi esse o objetivo do projeto, escrever esse livro. O objetivo é divulgar a energia nuclear. E dar aula, né. Hoje eu adoto esse livro na minha aula de Fundamentos da Energia Nuclear. Mas é isso, né, foi feito no período do projeto. Ok. Continuando aqui, então, falando do livro, aqui no site da editora da Universidade Federal do Paraná, né? E esse livro também está disponível em vários, na internet, né? Em várias editoras, tá? No Amazon, etc. Também aqui continua, né? Divulgação, né? Disseminação do conhecimento, no site da ABEN, Associação Brasileira de Energia Nuclear, e aqui na página do Instagram da Universidade Federal do Paraná, tá? Bom, finalizando então, eu agradeço a FAPEMIG, né, de ter sido contemplado com essa chamada de 2018 do Programa Pesquisador Mineiro, né. O nome do projeto, eu vou repetir de novo, né, o enfoque dele é a avaliação do envelhecimento do reator nuclear de pesquisa TRIGA do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, né. E, como eu já realcei bastante, né, a principal contribuição desse projeto, né, foi o lançamento desse livro, né, um livro sobre energia nuclear, né, feito no Brasil na nossa língua, português. Aproveito aqui, agradeço ao CDTN, né, onde eu ainda sou pesquisador, a CNEM, que é o órgão, né, que gerencia o CDTN, né, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, onde a CNEM está ligada, tá? Ok, muito obrigado, né?